Amém? Feche os seus olhos, ore comigo. Pai querido, nós estamos felizes, contentes, porque o Senhor é um Deus de realizações, um Deus de bênçãos, de construção na nossa vida. E enquanto o Senhor vai fazendo, vai edificando, vai acrescentando novas coisas nas nossas vidas, nós estamos aqui para Te agradecer, sim. Para, Pai, render frutos de gratidão pelo que o Senhor tem feito no nosso meio, nas nossas vidas, na história da nossa igreja, na história do ministério da Cristolândia, ó Pai, nessa casa que o Senhor tem sustentado com as Tuas mãos poderosas, ó Deus, nessa igreja que o Senhor tem provido com toda a sorte de bênçãos, ó Pai, agradecemos, ó Pai, por essa bênção, Pai, na vida da Natiele, na vida do Tiago, na vida do Ailton, da irmã Raimunda, que bênção, Senhor Deus, que o Senhor tem feito, e estamos aqui Te adorando, honrando, porque o Senhor é o Deus que nos permite colher, ó Pai, experimentar bênçãos, ó Deus, e estamos aqui para celebrar e engrandecer o Teu nome. Mas estamos também aqui para ouvir o Senhor naquilo que o Senhor quer nos comunicar. E nós oramos, Senhor Deus, ao Teu Espírito que está aqui, Senhor Deus, sim, sempre nas nossas vidas, o Espírito que sempre caminha conosco, os Teus filhos, nós oramos, Senhor Deus, abra os nossos corações para que a gente receba, ó Pai, toda a visitação daquilo que o Senhor ministra, porque isso é algo precioso que certamente o Senhor quer acrescentar ao Teu povo nessa noite. Não queremos sair daqui indiferentes, ó Pai, ou alheios, não queremos, ó Pai, estarmos distraídos, sem foco, mas queremos meditar naquilo que nos alimenta, ó Pai, porque o Senhor é fonte, nós cantamos aqui, nós cremos nisso e queremos beber da fonte que mata a sede, Senhor Deus, que nos sacia o nosso interior, ó Pai, para frutificarmos, ó Pai, para trazermos, ó Pai, luz mais e mais para esse mundo por meio das nossas vidas, Senhor Deus. Abençoe aqueles que ainda também não viveram isso nas suas vidas, que essa noite, que a Tua palavra aberta, que a ministração, ó Pai, incontida, ó Pai, do Evangelho também possa frutificar bênçãos e ministrações particulares, específicas, como o Senhor sempre tem. E assim nós oramos no nome santo de Jesus. Amém. Bem, irmãos, nós estamos então, desde junho, nessa caminhada, falando de mãos à obra, e temos feito isso dentro do livro de Neemias. Alguns irmãos têm brincado comigo que, assim, além de participar desse tema aqui na igreja, eles têm se inspirado para viver obras nos seus contextos particulares também, né? E é isso, nem sempre com toda a alegria do mundo, porque a obra dá trabalho. Mas falando aqui no nosso contexto de igreja, de realização, de botar a mão na massa, nós entendemos a grandeza assim de entrar, tomar parte em construções do que o Senhor, o mestre da obra, o Senhor da obra está pretendendo, para então viver o seu grande plano e propósito. A gente tem passado nesse tema já por alguns domingos, temos destacado algumas palavras-chave, como interesse pela obra, o relatório do pré-obra que sempre às vezes nos abala, mas no âmbito espiritual é algo que nós devemos levar aos pés do Senhor, começando isso dentro de um processo de oração, crendo que por meio desse rogar, desse interceder, Deus traz a sua providência, não é? Para que as obras das quais nós precisamos, elas de fato venham a acontecer. E hoje nós vamos pensar um pouco sobre mobilização, porque as obras avançam quando, depois de começar tudo e os materiais chegarem, tudo começa a evoluir como nós precisamos. Nós olhamos aqui então dentro do texto que nós temos olhado lá em Neemias, até o domingo passado nós vemos que tudo aquilo que estava acontecendo estando Neemias lá na cidade de Suzã. Mas tendo ali recebido as providências, os materiais, tudo aquilo que ele precisa, ele vai para Jerusalém. E hoje, no capítulo 2, a partir do versículo 11, nós vemos esse Neemias que já está em Jerusalém para mobilizar obras, para que essa obra avance. Então, convido você para que abra sua Bíblia, Neemias capítulo 2, nós leremos a partir do versículo 11 até o 18, é o recorte que nós nos dedicaremos essa noite. Abra sua Bíblia comigo, Neemias, no Antigo Testamento, capítulo 2, a partir do versículo 11. E o texto diz assim, acompanhem comigo, leio aqui na NVT, que diz, sempre se lembrando que é Neemias falando em primeira pessoa, ele está contando a história, versículo 11. Olha, assim que eu cheguei a Jerusalém, assim cheguei em Jerusalém, e 3 dias depois
saí discretamente durante a noite, levando comigo uns poucos homens. Não havia contado a ninguém os planos para Jerusalém que Deus tinha colocado em meu coração. Não levamos nenhum animal de carga, além daquele que eu montava. E depois que escureceu, saí pela porta do vale, passei pelo poço do Chacal e fui até a porta do esterco para inspecionar o muro de Jerusalém, que tinha sido derrubado, e as portas que haviam sido destruídas pelo fogo. Em seguida fui à porta da fonte e ao tanque do rei, mas por causa do entulho não havia espaço para o meu animal passar. Por isso, embora ainda estivesse escuro, subi pelo vale do Cedron e inspecionei os muros ali, antes de voltar e entrar de novo pela porta do vale. Os oficiais da cidade não sabiam aonde eu tinha ido nem o que estava fazendo, pois não havia contado meus planos a ninguém. Ainda não tinha falado com os líderes judeus, os sacerdotes, os nobres, os oficiais e os outros que realizariam o trabalho. Mas, então, eu lhes disse, nesse momento: vocês sabem muito bem da terrível situação em que estamos. Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir o muro de Jerusalém e acabar com essa vergonha. E então lhes contei como a mão de Deus tinha estado sobre mim e lhes relatei minha conversa com o rei. E eles responderam: sim, vamos reconstruir o muro. E ficaram animados para realizar essa boa obra. Vamos lá, a gente vê então a partir do versículo 11, o que está acontecendo segundo o texto que nós vimos aqui, que nós lemos. Neemias já está em Jerusalém e ele chega lá, e eu quero chamar a tua atenção em pensar como Neemias chegou lá, porque não foi uma chegada qualquer. Neemias chegou, lembre-se comigo, nós vimos na semana passada, ele chegou com a escolta real. Embora ele não fosse o rei, não fosse da nação dos persas, mas ele chegou ali com a escolta do rei, porque o rei disponibilizou aquilo para ele, e foi certamente uma chegada ali que chamou a atenção. Mas Neemias fica ali 3 dias ali, se instalando, a poeira abaixando, sem holofotes, até que no versículo 12 a gente vê, ele sai discretamente à noite, leva alguns poucos consigo, e sem contar a ninguém os planos que Deus tinha colocado no coração dele, ele vai sem animais de carga, sem alardes, ele vai silenciosamente, ele fazer a inspeção da cidade da qual ele estava lá para reformar, para reconstruir. Então nós vemos aí do versículo 13 ao 15, ele fazendo esse relato de como foi essa inspeção. E no 16 a gente vê que, apesar de toda essa movimentação de Neemias, os oficiais, eles não sabiam, porque Neemias, a gente vai se lembrar aqui, capítulo 1 até o capítulo 2, até o 9, que Neemias vive todo um episódio de articular essa obra, de experimentar essa obra viabilizada por Deus, mas a gente lê no texto, a gente só vai ver Neemias sendo o protagonista dessa história aqui. A gente vai ver Neemias e o rei, que era o outro lado da história, mas do povo, da nação de Judá e tudo mais, nós não vemos relatos de outras pessoas, ou seja, nós não percebemos nenhum tipo de relato, menção de Neemias envolvendo outras pessoas nisso. E por quê? Porque ele não fez isso. O próprio texto que nós lemos aqui diz que ele não tinha feito esse tipo de coisa, ele não tinha contado os planos para ninguém. E quando chega em Jerusalém, ele também ainda não fala, porque o texto aí no 16 a gente vê que ele não tinha falado com ninguém, nem com os líderes judeus, nem com os sacerdotes que eram a liderança principal do templo lá, que estava lá em Jerusalém, nem com os nobres, nem com os oficiais e nem com os trabalhadores que realizariam o trabalho. Mas no 17 mostra que há uma inversão, há um novo momento, depois dessa inspeção, depois que Neemias circulou pela cidade, percebeu muros derrubados, portas destruídas, os escombros, entulhos e tudo mais, chega a hora que ele entende que é a hora de passar a mensagem. E aí é o que nós vimos, que Neemias, então, ele vai falar com esse pessoal, os sacerdotes, os líderes judeus, os nobres, outros oficiais, e pessoas que teriam que estar envolvidas nessa mobilização de obra, para que eles se juntassem a ele, não é? E a mensagem de Neemias é: vamos reconstruir.
não é? Ele fala assim, olha, a situação dessa cidade é que realmente está uma vergonha. E no 18, então, ele diz mais uma vez que ele contou também o principal da história, que é como a poderosa mão de Deus estava sobre ele, agindo, permitindo, abrindo caminho, criando oportunidade para que tudo isso acontecesse. Ele comenta da conversa do rei, ele manifesta como que, olha, eu cheguei aqui com a escolta real, vocês viram toda essa mobilização, mas não é porque eu sou uma pessoa influente, não é porque eu convenci o rei com a minha lábia humana, não é porque eu tenho articulações, poderio lá, mas tudo se deve à bondosa mão do Senhor que lá estava comigo. E na medida que Neemias convoca, chama e conta e destaca essa presença da mão de Deus para com ele, eles se animam para a obra, eles topam a obra, eles falam, vamos botar a mão na massa. E aí a gente tem a evolução do que o texto vai dizer, e a gente olhará um pouco mais aí nos próximos domingos que a gente tem de julho. Mas eu quero chamar a atenção aqui, irmãos, para alguns pontos aqui que a gente deve aproveitar aqui, olhando esse texto aqui. Primeiro ponto que eu destaco dessa leitura que a gente vê aqui, na atitude de Neemias, das quais nós devemos aprender e inspirar também. Nós percebemos que em Neemias existem momentos e horas específicos de viver o que se tem que viver naquele momento, sem atropelar instantes, sem atropelar etapas. Nós vemos aqui em Neemias que ele tem uma atitude de quietude, ou seja, ele fica calado quando ele precisa ficar calado, não é? Hora de se estar em silêncio. A gente vê destaques aí que ele chegou com toda aquela pompa da escolta real, mas ele vai ficar 3 dias esperando todo mundo retomar a atividade, o dia a dia normal, para depois ir ao que ele tem que fazer. Versículo 12 diz que ele vai então fazer essa circulação na cidade sem contar para ninguém. Os oficiais não sabiam, ele não havia contado nem para os líderes dos judeus, do povo dele, dos sacerdotes, dos nobres, dos oficiais, nem nada. Por quê? Porque ele estava vivendo ali um momento de quietude do ponto de vista humano, mas ele estava o tempo todo vivendo um tempo de reflexão na presença de Deus. Porque eu quero te lembrar que lendo aqui os versículos anteriores de Neemias, nós já podemos nos ver e nos deparar dessa atitude que faz parte da vida do Neemias. Neemias é esse homem de oração, é esse homem que quando vê o desafio, quando ele vê o grande problema, ele não desanima, ele não esmorece, ele não segue com indiferença, ele não deixa para lá, mas ele olha para os céus, ele clama, ele se humilha, como nós cantamos aqui, ele se volta para o Senhor, ele sabe que o Senhor é aquele que é tudo para ele, e ele vai viver ali dias, semanas, meses, o tempo que for, até que ele perceba que Deus está agindo conforme o que ele pensou para que Neemias o servisse naquilo que ele tinha que fazer. Mas em meio a tudo isso a gente percebe um particular que existe na mente de Neemias, porque Neemias, ele sabe que ele não está ali em Jerusalém para turismo. Ele sabe que ele não foi lá para curtir uma volta à sua terra, uma volta ao seu povo, ele sabe que ele não está lá por acaso, mas ele vê que Deus tem preparado o caminho, ele vê que Deus quer fazer coisas lá e o quer usá-lo lá, e na medida que ele percebe isso, ele espera o tempo certo para dar os passos corretos, adequados, mas ele espera os instantes corretos de falar, e enquanto não chega o momento de falar, ele se aquieta, mas permanece ligado ao Senhor. Eu quero chamar a tua atenção para pensar o quanto Neemias estava ali circulando pela cidade, mas atento a tudo, observando tudo, percebendo ali diante do Senhor. Semana passada, quando a gente falou sobre providência, a gente vê que Neemias vivia essa atitude de oração. Quando o rei fala para ele, e aí Neemias, o que você quer que eu faça? Ele já não sai respondendo, mas ele está com a mente ligada a entender que o projeto, a obra, a realização não é dele pessoal, mas tem a ver com o seu Senhor. E ali a atitude interior de oração de um Neemias que nem vivia no tempo do Espírito Santo presente habitando, tá? Chama esse destaque aqui, não é? Ele está ligado ao seu Senhor, ele está interessado em Deus me conduza para que eu faça aquilo que o Senhor quer que eu faça, pura e simplesmente. E na medida que ele assim faz, ele vive essa atitude interior de buscar, ele se lamentou, ele buscou, ele jejuou, falou com Deus até que o rei o percebesse. Quando o rei o consulta, ele se volta para Deus antes de dar uma resposta para o rei.
E ali, antes de falar com homens, Neemias está numa atitude de quietude. Quietude para fora, mas certamente de oração, de fervor, de se voltar para Deus. Porque ele sabia que aquela obra não era particular. Ele tinha ficado em silêncio em Suzã e ali em Jerusalém ele aguardava o tempo certo também. Ponto número 2 que eu vejo aqui, coloco aqui para nós, olhamos para esse texto, que Neemias chega em Jerusalém e ele espera baixar a poeira dos 3 dias, mas ele não retarda mais, ou seja, ele não vai deixar para depois o que ele estava lá para fazer. Ele arregaça as mangas e ele parte para a ação, não é? Ele vive ali um tempo de se recluir para que ele não traga a atenção para ele, mas depois disso, ele tinha consciência de que ele tinha coisas para fazer e essas coisas precisavam acontecer. Porque se Deus já tinha preparado todas as coisas, ele devia corresponder àquilo que ele devia fazer ali. Ele devia, de fato, não se permitir se distrair com outras coisas, bater papo, visitar a sua terra, visitar os seus parentes, seus familiares, ter um desvio de atenção de qualquer natureza. Mas ele, de fato, ele aguarda o tempo devido ali de poucos dias ali, para depois já ir fazer a inspeção na terra. E aqui eu chamo uma outra atenção também para Neemias, porque Neemias já tinha recebido informação quando ele estava lá em Suzã, e ele poderia também ter chegado lá em Jerusalém e ter perguntado para o pessoal que estava mais próximo dele, falar: pessoal, olha, mas como é que é mesmo, o que é que tem para fazer aí? Mas não, Neemias ele percebe que ele está separado por Deus para fazer aquilo que Deus o tem para ele fazer. E nessa pessoalidade que Neemias já buscava ter com Deus, ele quer ir lá ver com os próprios olhos, com a sua própria percepção, com a sua própria construção, ideia, entendimento, compreender o que Deus estava para mostrar para ele. Porque ele vem de um processo com Deus, ele vem de uma caminhada com Deus, ele buscou a Deus, Deus abriu caminho, Deus trouxe recursos, Deus viabilizou coisas que ele nem tinha pedido. E então ele sabe que ele tinha que viver tudo isso da forma de Deus, ao modo de Deus, e ele queria estar na total disponibilidade de Deus, e ele vai lá ver com os próprios olhos. Ele não fica só ciente com base naquilo que outros tinham dito para ele, mas numa atitude de introspecção, ligado ao Senhor, silenciado, ele vai lá percorrer, ouvir, atento, perceber as obras, os muros, as portas, tudo aquilo que estava para acontecer. Nós vemos nisso. E aí, então, o terceiro ponto, nós vemos que aí o que menciona para a gente no versículo 17, chega a hora certa de Neemias falar. Porque depois da inspeção, chega a hora dele, de fato, procurar aqueles homens e dizer: olha, é a hora, é agora. Porque antes ele estava em Jerusalém, mas ele recebeu a notícia, ele recebeu permissão, ele recebeu os materiais, ele recebeu o suporte real, ele recebeu as cartas, ele chegou ali, ele sabia que nada mais tinha feito ele estar ali, senão o Senhor. E se ele estava ali, se ele já tinha feito agora a sua própria inspeção, se ele tinha reconhecido o contexto, era a hora daquilo acontecer e progredir, não havia mais tempo para esperar, e era a hora certa dele agir e ser um instrumento da ação por meio de outras pessoas também. E é nisso que a gente vê Neemias então chamando aqueles homens, chamando os nobres, os líderes, os oficiais, os judeus, e falando sobre tudo isso, dizendo: olha, vamos reconstruir. Quero chamar a atenção que é Neemias aqui. Antes de Neemias já tinham ido Zorobabel, já tinha ido Esdras. Eles já tinham feito movimentos de reforma. O rei já tinha embargado, conforme nós vimos na semana passada. Mas agora ele faz uma nova convocação. E é interessante a gente ver que ele fala assim: olha, gente, vocês estão vendo tudo isso aí? Vocês sabem e já viram muito bem aquilo que eu vi também. E Neemias não poupa a palavra de dizer: olha, gente, isso aqui está uma vergonha. E quando ele estabelece que isso aqui está uma vergonha, ele não está querendo dizer ali dentro de um propósito, dentro de uma lógica humana, de um campo visual dele, mas ele está dizendo assim: nós estamos falando de Jerusalém, é a cidade que tem o templo do Senhor nosso Deus, é a nação que é para brilhar a luz do Senhor para toda a terra, é a nação que representa o nome do nosso Deus, a história do nosso Deus, as promessas que trazem lá desde Abraão. E olha como nós temos aqui essa situação. Percebam essa vergonha e não devemos nos conformar com ela.
mas somos chamados a romper com essa vergonha, a produzir a transformação aqui, porque isso não compactua com o Deus ao qual nós temos a nossa história e a quem nós servimos. É essa a fala de Neemias. Ele fala: nós não podemos consentir com isso, nós não podemos consentir com essa situação dessa nação que foi chamada para ser a beleza, a glória da terra, a alegria de toda a terra. Salmo 48 fala sobre isso. Aqui, nesse contexto do Israel, aqui de Judá, a gente deve se lembrar que Jerusalém representava a presença de Deus por meio do existir do templo ali. E Neemias fala assim: olha, não é tempo da gente deixar isso para lá, não é tempo da gente olhar para esses muros e entender assim, eles vão ficar caídos, mas se nós estamos envolvidos com esse Deus que pode realizar a transformação, que pode construir, que viabiliza coisas que já tem viabilizado, é hora da gente agir, nós não podemos consentir com essa situação. E ele ainda, depois disso, ele fala: e nós temos todo o campo para experimentar isso. Sabe por quê? Porque Deus está conosco, e esse é o momento do qual Neemias vai contar dos episódios da bondosa mão do Senhor com ele, desde Suzã. É o momento que Neemias pega e fala assim: olha, vocês viram a escolta chegar aí? Sabe dos materiais, sabe das cartas à liberação, sabe do revogar de uma ordem que estava impedindo, embargando a obra, e agora a gente pode tocar para frente? É porque a mão de Deus está conosco, e essa mão do Senhor quer nos levar a sermos instrumentos de operacionalizarmos aquilo que vai representar a glória dele. Não podemos aceitar essa vergonha e achar que representaremos o nosso Deus, continuaremos a história do povo do nosso Deus com esses muros derrubados, com essa situação calamitosa. E é nesse aspecto belo que nós podemos ver que o povo topa. Porque eu quero chamar a tua atenção aqui, que esse povo aqui tinha muito motivo, mas muito motivo humano mesmo, para dizer assim: não dá, a gente já tem tentado, essa cidade já está devastada há mais de 100 anos, já vieram outros líderes aí, não deu certo, a gente está aqui num chá de desânimo poderoso, não tem como, Neemias. E se fosse só Neemias dizendo, certamente eles teriam a dizer isso, e certamente diriam isso. Mas Neemias não vem aqui em prol do seu próprio nome, mas ele traz, ele representa, ele personifica a mão, um servo de Deus que está movido por uma mão poderosa e bondosa, que tem realizações, que tem construções a realizar naquela cidade, naquele lugar. E Neemias fala: a obra está colocada, é por isso que esses homens, eles se lembram, eles olham para a história, eles percebem desse Deus que é real, de fato, e falam: se essa mão ela já tem preparado, e se antes essa evolução já tem acontecido, nós vamos para esse projeto sim. E já dando um pouco de spoiler, depois a gente vai ver um pouco dessa obra prosseguindo, a gente vai ver que obra poderosa foi essa, porque Deus fez com que fosse poderosa. E a gente vê que homens se animam aqui, porque Neemias de fato está trazendo aqui a comunicação de algo que não ele estava fazendo, mas que Deus estava fazendo, e ele estava se colocando como instrumento para servir e ter parte naquilo que Deus estava realizando em prol daquela cidade, em prol daquele lugar. Eles ficam animados para realizar essa obra, e é um ânimo que só vem quando se há consciência da presença do Deus Todo-Poderoso junto, o Deus que abre caminho, que faz grandes realizações. Aplicando aqui para nós, aqui nessa noite, quero chamar a atenção para você, meu irmão, para mim, para você, sobre essa nossa caminhada cristã, do qual Deus tem coisas a fazer, mas Deus tem coisas e etapas a serem atendidas, e precisamos caminhar com Deus para entender os tempos de fazer o que temos que fazer em cada momento. A Bíblia já fala muito bem para nós que há tempo para todas as coisas, e há tempo de falar, mas há tempo de calar. Existem coisas que às vezes precisam sim ser amadurecidas em oração, precisam ser amadurecidas sendo levadas aos pés do Senhor, precisam ser amadurecidas do ponto de vista de bem ouvir o que Deus quer e deseja, e para isso você precisa de foco. Para ter o foco, o que você necessita é não ficar cadenciado a muitas vezes as distrações humanas. Nós temos o hábito de muitas vezes dividir coisas em que nós não deveríamos dividir em alguns momentos. Às vezes a gente fala demais, como a gente costuma mencionar. Muitas vezes a gente começa
deixar sair informação, comentar, compartilhar coisas que não fazem parte do momento de falar. E talvez você me diga assim: pastor, mas é muito difícil viver isso, essa noção, essa consciência dos tempos certos. Mas como se vive isso? E eu te digo, se vive isso quando você está buscando a plena direção de Deus sobre a sua vida. O tempo certo de falar, o tempo certo de se aquietar. Nós vemos aqui que Neemias, ele fica em silêncio aguardando a hora correta de manifestar o que ele tinha. E ele busca o momento certo de romper o silêncio, não é? E nós também devemos viver isso diante das obras que nós temos que realizar. Nós temos chamado a atenção a esse propósito de trabalhar. E eu tenho destacado que quando a gente tem falado de mãos à obra, aqui do que a gente está falando, pastor? A gente está falando sobre servir a Deus, sobre produzir a vontade de Deus no mundo. E quando a gente fala sobre isso, isso tem a ver com a igreja? Tem a ver com a igreja, mas tem a ver com a sua casa, tem a ver com a sua família, tem a ver com os projetos pessoais dos quais Deus coloca na sua vida para que você o faça, para que você brilhe a glória dele na história da sua vida. São obras que precisam acontecer. São novos cômodos, são novas áreas da sua vida que não existem e precisam existir. Ou são áreas que precisam de reforma, mas precisam de um jeito ou de outro de obras que Deus quer realizar e te chama à construção. Tem a ver com a manifestação dos teus dons, dos teus talentos, do que Deus colocou como talento, como possibilidade, como caminhos para você servi-lo, abençoar pessoas, alcançar vidas, ser alguém de valor, frutificar, trazer dessa colheita que Deus dispensa, ser um instrumento de distribuir essa colheita ao mundo. Mas tudo isso passam por obras, mas em meio às obras não é uma questão de simplesmente sair no ativismo, correndo e achando que pelo muito fazer ou já sair falando com todo mundo você estará fazendo obras do jeito que Deus quer, mas tem a ver com viver esses processos de orar, de buscar a Deus, de entender: Senhor, eu preciso da tua direção, eu preciso dos momentos adequados de falar e antes aquietar para entender, para que eu não me distraia diante de comentários, diante de colocações de pessoas que não estão vivendo o que o Senhor está me revelando e trazendo para a minha vida. Precisamos ouvir ao Senhor. Tenho destacado isso. Esse episódio na vida de Neemias é muito rico, porque ele leva uma vida de devoção. E quando ele leva uma vida de devoção, ele é um simples homem do qual Deus mobiliza grandes obras por meio da vida dele, mas é alguém que está na presença, é alguém que está disponível, é alguém que se coloca diante de Deus para de fato servi-lo, e busca as horas certas de pôr para fora o que ele tem a colocar para fora. Porque muitas vezes a gente acredita que as grandes realizações que a gente tem a resolver, a fazer para as nossas vidas, para o reino de Deus, são mobilizações das quais a gente precisará das pessoas o tempo todo, e a gente precisa fazer a coisa rodar, e as pessoas, elas são parte vital do processo, mas a gente não pode perder essa consciência do tempo certo, debaixo da direção suprema e soberana do Senhor. E por isso que tem a hora certa, e a hora certa de fazer alguns outros lances, algumas outras coisas, é antecedido por oração, é antecedido por uma busca do Senhor, é antecedido por uma priorização de compreender a vontade de Deus, para não deixar de viver a vontade dEle nas nossas vidas, nas nossas obras, nos nossos projetos. Essa é a atitude bela que a gente vê de Neemias se aquietando quando ele precisa estar quieto, e que está para nós também. Nós também vemos que existe a hora certa de partir para a ação, porque às vezes a gente começa a entender que a gente vai precisar de obras, a gente começa a entender que a gente vai precisar de reformas, mas isso começa a ser uma ideia assim, à frente, ao futuro, e conforme você avança, aquilo também avança no cronograma, e avança de uma forma do qual aquilo nunca chega. Por quê? Porque sabemos que passar por transformações, produzir grandes coisas, nos tirará, conforme nós já vimos em outros domingos, nos tirará da zona de conforto. Toda obra vai gerar essa necessidade de sair do conforto para que as outras boas e melhores coisas venham. Mas antes você vai ter que movimentar materiais, vai ter sujeira, vai ter destruição, vai ter marreta para lá e para cá, parede caindo, mas vai ser necessário para que o novo venha. E você precisa ser objetivo quando você entende que a hora chegou. É assim. Mas pastor, eu estou esperando todos os planetas se alinharem. E quantas vezes a gente fica buscando critérios e critérios e critérios que não existem.
Pensa comigo, quantos de nós, quantos povos, quantas pessoas do tempo de Neemias talvez iam olhar para aquele momento e falar assim, não, ainda não, eu sou só um aqui, só eu estou dentro da consciência, vamos aguardar um pouco, a coisa vai melhorar, vai acontecer alguma coisa. Não, Neemias, ele sabe que se Deus falou que a hora certa da parte dele, será. Porque cantamos aqui hoje o quê? Basta uma palavra. Cremos nisso ou não cremos? Se basta uma palavra e se é a hora certa de Deus, você precisa arregaçar as mangas e falar, eu vou me dispor, porque se Deus falou para você que é a hora certa, é o momento de você fazer o que você tem a fazer, pode ter certeza que Ele já preparou o material, Ele já te preparou nesse projeto de consciência, Ele já te disponibilizou, Ele já te preparou o cenário para que você sirva, para que você faça o que você tem que fazer. Mas muitas vezes nós vivemos momentos intermináveis de aguardar, de esperar, de achar que vai chegar, de achar que vai ser. A gente fica esperando, dando tempo ao tempo, como se a gente fosse viver 900 anos, como se os projetos de Deus não estivessem numa situação calamitosa. E eu quero chamar a atenção para isso aqui, não é? Neemias, ele chega e ele fala assim, olha, não se trata da cidade do Neemias, não se trata da história do povo do Neemias, mas se trata do Senhor dos exércitos. Não honra ao Senhor essa vergonha dessa cidade, não está correto, não está adequado. Precisamos chegar nas histórias das nossas vidas, perceber escombros e falar assim, Deus não me criou para isso, Deus não me criou para viver o pecado, Deus não me criou para viver a tragédia, Deus não me criou para que eu viva uma vida sem significado, uma vida triste, uma vida sem realizações, mas Deus me chamou para ser feliz na presença dEle, em meio aos dias difíceis ou dias favoráveis, mas a presença dEle me traz alegria, podendo todas as coisas nele que nos fortalece, aos dias bons, aos dias ruins, mas a certeza da presença nos dá uma alegria indizível, que nos supre e nos tira da situação da vergonha, porque daí Ele vem ao tempo certo revelando o que Ele quer fazer, Ele mostra o que precisa ser construído, e Ele nos tira da situação da vergonha. Nós precisamos olhar para as histórias das nossas vidas e falar assim, o que está em vergonha aqui que precisa ser diferente? Quais os hábitos os quais eu tenho insistido em ter, em viver, que não agradam a grandeza, a beleza da santidade de Deus na minha vida? Qual é o retrato, o escopo da minha família? É uma família que honra, que dignifica, que mostra a beleza de Deus para o mundo? Ou existem expressões que precisam ser retificadas para mostrar essa beleza, porque são quadros que às vezes podem estar em condição de vergonha? Pastor, mas dá trabalho, é difícil sim, mas o Deus realizador está te chamando para que você ore, para que você o busque, para que você alcance a providência dEle, para viver as grandes obras das quais você precisa. Neemias, ele é aquele inconformado de dizer assim, não, essa cidade do jeito que está, não tem a ver com o nosso Deus, não leva a marca do nosso Deus. Se você é servo do Senhor dos exércitos, se o Espírito Santo habita na sua vida, você precisa confrontar o que você está vivendo para ver se isso condiz com a glória, com a beleza desse Deus. Porque se não tiver, precisa ser diferente, precisa de reforma, precisa viver algo novo, como nós cantamos aqui hoje à noite, precisa sofrer os processos dos quais falamos aqui. É um processo que precisamos abandonar qualquer sorte de conformismo para viver as transformações. E nas horas corretas, nós vemos aqui que Neemias, na hora correta, ele chega, ele sabe que é a hora, que ele já tem tudo à mão e é a hora dele movimentar pessoas em torno daquilo que Deus tem a realizar. E às vezes a gente olha para pessoas e dizemos assim, mas é muito desafiador lidar com gente é muito difícil. Sim, pessoas são difíceis como você é difícil também, como eu sou difícil também. Mas aí nós temos o Espírito Santo para tratar nossas vidas, para nos capacitar a sermos guiados por Ele e alcançarmos, debaixo de desafios, sermos instrumentos, abrindo mão do nosso eu, do nosso ego, querendo estar no centro da situação, para deixar Deus nos tomar e nos conduzir, sendo instrumentos pura e simplesmente, como nós estudamos aqui hoje na manhã no EBD.
vivendo o tempo certo. Se você está no tempo certo e adequado de Deus, se você está no projeto certo de Deus, espere no Senhor o tempo certo, e quando você abrir a sua boca apontando para aquilo que Deus está realizando, acontecerá, porque basta uma palavra dele. Se as tuas palavras, se o teu falar, se o teu agir representar a fala de quem está fazendo, do poderoso, o que é que vai te impedir de viver os grandes milagres que nem nós cantamos aqui? Precisamos nos atentar nisso e buscar viver essa obra poderosa da parte do Senhor. Precisamos nos mobilizar. Quando nós estamos falando de mobilização, tem a ver com aguardar, parar, silenciar em momentos específicos, mas avançar quando as coisas acontecerem. Às vezes nós perdemos um pouco desse tempo, desse acontecer das coisas aqui, mas nós acabamos de ler aqui. Em questão de 3 dias, se concluiu um período, um processo de Neemias, do qual ele vinha silenciado desde Suzã. Inspecionou, e aí ele entendeu. O que falta agora? Falta os muros serem reerguidos, a construção acontecer. É isso que está faltando, mas eu não vou fazer sozinho. Então eu tenho certeza que o Deus que preparou tudo, preparará as pessoas para isso aqui também. E aí ele fala, e diante de todo o cenário do qual humanos poderiam dizer assim: para, Neemias, não estou afim, não vai dar certo, não vou ter como. Não, eles reconhecem que existe algo sobrenatural ali, poderoso acontecendo. Se trata de Deus realizando aquela obra, e quando eles ouvem falar dessa bondosa mão que estava preparando tudo, eles falam assim: eu não quero ficar de fora disso, eu quero participar desse grande mover que Deus está realizando. Esse é um convite para nós nessa noite, meus irmãos. Eu creio que Deus tem grandes obras para realizar nas nossas histórias, na nossa igreja, nas nossas vidas particulares. E Ele te chama. Ele chama para os desafios que você precisa encarar. Olhar para a sua vida, olhar para aquilo que tem feito parte da sua vida e enxergar que cenários você tem. Porque primeiramente, se você pode reconhecer, orientado pelo Espírito Santo, que há quadros e cenários de vergonha, isso está sendo exibido não para a vergonha, mas para a transformação, e é a hora de tudo acontecer. É a hora de se colocar diante de Deus e falar assim: Senhor, agora é tempo do quê? Eu vou orar por isso, Senhor, porque olha, eu estou vendo um quadro de dificuldade, mas eu não faço a mínima ideia de como superar. Mas o Senhor sabe como. E eu vou orar e vou depender do Senhor. É tempo de orar, é tempo de se recluir, é tempo de falar com Deus, mas entender que na hora certa que Deus disser é agora, basta uma palavra e Ele fará, e Ele realizará. Olhar para as nossas vidas e buscar entender o que temos visto dela, buscar entender os momentos que temos vivido nessa caminhada, entender o tempo de, eu não posso esperar mais, porque se eu prestar bem atenção, vou ver que Deus tem dado os recursos, o Espírito Santo tem me destacado, tem me sensibilizado a isso, eu tenho a possibilidade de buscar, de botar a mão na massa, de arregaçar mangas e me envolver com essa obra, mas o grande problema é que sou eu que fico esperando o tempo, e a coisa não vai, sendo que é a obra de se mobilizar, para. Pastor, mas dá medo. Mas não se trata de você, se trata de Deus por meio da sua vida. E aí você precisa confiar, crer, experimentar a fé de que Ele pode todas as coisas e quer realizar todas as coisas na sua vida, poderosamente, poderosamente. Eu não sei qual é o tempo da sua vida, não sei se é um tempo de silenciar, não sei se é um tempo de agir e falar, eu não sei se é um tempo de perceber quadros de mudança, transformação e vergonhas que precisam ser diferentes para viver o especial de Deus na sua vida, porque Deus não te criou para vergonha, Deus criou para que você viva uma vida maravilhosa, bonita, servindo, caminhando com Ele. Eu não sei qual é o tempo seu hoje nessa noite, mas eu tenho certeza de uma coisa: se estamos respirando, é tempo de obras. É tempo de obras para você, é tempo de obras para mim.
Eu não sei qual é a obra que você precisa, eu não sei se a obra que você precisa é a maior de todas em falar assim, eu tenho vivido a minha vida por conta própria e eu preciso ter um mestre de obras na minha vida, eu preciso aceitar Jesus como o Senhor da minha vida e eu quero para a minha vida. Eu não sei se é o teu momento. Eu não sei se de alguma forma você é alguém que já viveu um tempo, um período, uma temporada com Deus, mas de alguma forma está numa cidade exilada qualquer, como Neemias estava lá, e tem fugido do movimento. Ou eu não sei se você acabou de chegar em Jerusalém e está enxergando obras por fazer e precisa viver um momento de Deus. Mas é tempo de enxergarmos que Deus nos chama a todos nós a obras, a novos momentos, a novas etapas na vida, a novas circunstâncias. E Ele quer fazer. E Ele pode fazer, se dependermos dEle, se buscarmos a Ele, se caminharmos com Ele. Se entendemos que hoje é um tempo do qual o Senhor nos chama. Ele chama a mim, Ele chama você. Ele chama para aqueles que já têm vivido com Ele, Ele chama para mais. E para quem pendurou chuteiras, para quem ainda não começou, Ele chama para uma nova história, que nem nós cantamos aqui. A Bíblia diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o, porque hoje, aqui agora, é tempo, Ele está perto. E é tempo para as nossas vidas, meus irmãos. É tempo para as nossas vidas e precisamos dessas grandes obras, precisamos de mobilização. Feche os seus olhos, vamos orar nesse instante. Se coloque diante do Senhor, pense nas obras que estão para a sua vida, porque Deus quer mais coisas e boas coisas e grandes coisas para a sua vida. É assim que estamos diante do Senhor, Pai. Pessoas com limites, pessoas com dificuldades, pessoas, cada qual aqui enxerga e sabe da sua dificuldade particular. Mas o Senhor é um Deus poderoso, realizador, e na presença de celebrar o Teu nome nessa noite, nós não podemos jamais nos esquecer disso. Não podemos esquecer que o Senhor é o Deus poderoso, o Senhor é a fonte, aquele que tem todo o poder para todas as coisas, e para o qual uma palavra basta. Uma palavra basta, Pai, para os milagres, uma palavra basta para os novos capítulos, para as novas obras, para os novos momentos, para as novas realizações, para as providências que precisamos, para o reerguer dos muros, para o reestabelecer das portas, para a resolução das vergonhas, para a mudança de rumo, para assumir um novo capítulo, episódio, momento com Deus, com o Senhor Deus. Nós sabemos que o Senhor é Deus poderoso para isso. E hoje aqui diante do Senhor, nós não estamos num tempo de olhar para nós ou conjecturar sobre o que nós podemos fazer de nós mesmos. Não, não se trata da gente, ó Pai. Se trata do Senhor. E queremos olhar, e queremos entender e orar a Ti. Eu oro, Pai, por essa congregação aqui reunida, por esses queridos aqui presentes nessa noite. Podemos buscar o Senhor hoje, porque o Senhor está perto. Hoje é tempo, Senhor Deus, hoje é tempo e o Senhor nos chama a todos nós a obras, a continuação de obras maravilhosas que o Senhor já tem feito, ou a começar de obras para alguns que talvez não tenham vivido obras nas suas vidas. Pessoas que precisam, Senhor Deus, olhar e falar assim, eu quero viver sim algo novo, eu quero perceber meu coração batendo de alegria, por saber que em meio a escombros, ruínas, tem uma nova história, tem um novo projeto, tem uma obra em andamento, porque o poderoso está comigo. Tempos de reforço, Pai, tempos de reforma, Pai. O Senhor é o Deus que começa do zero, o Senhor é o Deus que reforma aquilo que um dia já aconteceu e hoje está parado. E o Senhor nos dá condições, ó Pai, de prosseguirmos aquilo que o Senhor projetou e nos colocou à mão para que a gente participe da Tua realização. Faça isso, Senhor Deus, no nosso meio, por favor, Deus, que a gente não saia daqui, que a gente não passe mais semanas, meses desse ano em torno de vidas comuns, em torno de cenário de coisas não resolvidas ou mal resolvidas. Não permita, ó Pai, que a gente se acomode, ó Pai, ou se omita, ó Pai, aos processos daquilo que a gente precisa botar a mão na massa.
seja, ó Pai, na edificação, no caminhar das nossas vidas diante do Senhor, seja, ó Pai, no ministrar, no servir no Teu reino, o que quer que seja, ó Pai, nas nossas famílias, na vida de pessoas que são importantes para nós, queremos, ó Pai, produzir a beleza que vem do Senhor, e o Senhor nos dá todas as condições disso, por meio da pessoa do Teu Filho Jesus Cristo, Pai. Então, Senhor, é assim que nós oramos, ó Pai. Eu oro, ó Pai, por aqueles que ainda não viveram essa decisão nas suas vidas. Hoje é um tempo, ó Pai, de corações poderem voltar para si mesmos e dizer: eu quero esse construtor na minha vida. Eu quero viver grandes obras na presença dEle. E olharem para o Senhor e dizer: vem, Senhor, vem, Espírito, faz isso na minha vida porque eu quero aceitar Jesus como meu Salvador. Eu quero ter esse mestre na minha vida, eu quero viver algo novo, eu busco, eu desejo. Faça isso, Senhor. Desperte vidas, ó Pai, que o Teu toque, que nem nós cantamos aqui, Ele toque corações que precisam, Senhor Deus, encontrar com o Senhor, assim como um dia maravilhosamente nós os encontramos, Senhor Deus. Aqueles que desanimados estão, ó Pai, chame-os, ó Deus, a um novo compromisso, ao caminhar com Teu Espírito de verdade, Senhor Deus, não renegando a uma parcela, a um momento, a um retrato da história da sua vida, mas desafiados a momentos marcantes e novos com o Senhor. E aos que estão engajados, Senhor Deus, vamos para os muros, Deus, vamos para as portas, vamos construir o Teu reino com alegria, com ousadia, com dependência, porque o poder, a providência, a viabilização da obra está colocada e nós cremos que haveremos de experimentar tremendas obras novas na Tua presença e queremos tudo isso e por isso estamos aqui te dizendo: faça, Pai, por meio das nossas vidas, porque nós queremos. É assim que nós oramos e te suplicamos nessa noite, meu Deus, com todo o nosso coração.